Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às nossas aulas, tá? De fisiologia humana, a gente vai falar agora sobre o sistema nervoso. Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e espero ajudar vocês, tá? Bom, o sistema nervoso, ele representa aí uma rede de comunicações do nosso organismo, né? Que vai receber estímulos, tá? Do ambiente, certo? E é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que tem a função aí de captar essas mensagens, esses estímulos do ambiente. Ele vai captar, interpretar e transformar isso em resposta, né? Além de arquivar essas mensagens. Então, ele pode ser dividido em duas formas, tá? Duas porções. Sistema nervoso central, que vai ser formado pelo encéfalo e a medula espinhal, ou hoje, como a gente chama corretamente, é medula espinal. E o sistema nervoso periférico, que ele vai ser formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, eu tenho aqui, ó, o encéfalo, tá? E a medula, que é o meu sistema nervoso central. E aqui, esse conjunto de nervos aqui é o sistema nervoso periférico. Então, ele é composto por um tecido, certo? Um tecido nervoso, que vai possuir aí células específicas que vai transmitir essas informações, né? Então, essas células a gente conhece como os neurônios e também as células glias, que vão dar suporte aí. Então, esse tecido nervoso, a gente tem uma aula, tá? Que vai falar só sobre o tecido nervoso. Então, não vou me abranger tanto aqui em tecido nervoso. Mas só para relembrar vocês, certo? Vamos dar uma olhadinha o que é o tecido nervoso, que é o neurônio. Então, o neurônio, ele é formado aqui, ó, pelo corpo celular, que vai ter onde está o núcleo, tá? E aqui são os dendritos. Esse corpo celular se estende, certo? Aqui seria esse ramo aqui, a gente chama de axônio, tá? E esse axônio, ele é protegido por uma bainha de mielina, tá? Que vai proteger aí contra, né, impactos. É como se fosse assim, o neurônio fosse um grande fio, certo? Um grande fio de telefone, por exemplo, em que o corpo celular é o centro da informação e o axônio é aquele fio, certo? Que vai passar, o impulso vai passar a comunicação. E essa bainha de mielina é justamente aquilo que protege o fio, tá? Que protege o fio para que ele não fio, tipo um fio que quando o fio está desencapado, por exemplo, na tomada, o que é que pode acontecer? Choque, a informação não é totalmente passada. Então, a bainha de mielina, ela protege esse axônio para que as informações consigam ser transmitidas, tá? Então, essa aqui é a estrutura de um neurônio, certo? Mas, se vocês quiserem revisar esse assunto do tecido nervoso, aí vocês depois dêem uma olhada, tá? No canal, aqui, a aula de tecido nervoso. Então, aqui é o neurônio, corpo celular, núcleo, tá? Essas outras células que estão aqui ao redor, a gente chama de células da glia, que elas vão dar suporte aí ao neurônio, tá? A gente tem um astrócito, certo? Que é uma das células glia, oligodendrócitos. Então, essa função de cada célula dessa, depois vocês podem dar uma revisada em tecido nervoso. Então, os neurônios, eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso. E apresenta aí partes básicas, que vai ser o corpo celular, como eu falei, onde vai estar o núcleo, e os seus prolongamentos, o axônio e os dendritos, tá? E eles podem ser classificados de acordo com a função que ele vai desempenhar. Então, quando o neurônio, ele vai passar, ele vai levar o impulso para o sistema nervoso, aí esse tipo de neurônio a gente chama de sensitivo ou aferente. Já o neurônio que vai trazer a resposta, né, ele leva o impulso para as outras partes dos músculos e glândulas, aí a gente chama ele de neurônio motor ou eferente. Então, o que leva a informação, o que vai levar os impulsos, os estímulos, é o sensitivo ou aferente. E o que traz a resposta, tal, que leva para os outros órgãos, tecidos,
vai ser o motor ou eferente, ok? Então, o outro grupo de células, como eu falei, células glias, elas estão aqui relacionadas para dar suporte ao neurônio, como nutrição e regulação aí do funcionamento deles, tá bom? Bom, então vamos ao sistema nervoso, né? Propriamente dito aí, tá? Ele é dividido em central e periférico. A gente vai falar primeiro aqui do central. Então, o sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo, tá? Esse encéfalo e pela medula espinhal, ou como a gente chama agora, medula espinal. Ambos protegidos aí por 3 membranas, que são as meninges, tá? Então, todo esse tecido, todo esse órgão, ele é protegido por membranas, que são as meninges, e além da caixa craniana, claro. E ele vai ser o centro de processamento de informações do nosso corpo, tá? Então, o encéfalo, ele é formado por... A gente tem aqui o cérebro, né? A gente chama de cérebro. Ele tem o lobo frontal, que está relacionado nessa parte aqui de frente. Ela está relacionada ao comportamento, às emoções, certo? As nossas decisões, o nosso humor, tá? Então, tá tudo aqui relacionado aos nossos sentimentos, né? Todas as nossas emoções estão relacionadas ao lobo frontal. Já o lobo parental, ele está relacionado, tá, ao cálculo, às sensações, à escrita, à leitura, certo? O lobo temporal, ele está relacionado à linguagem, compreensão, memória, audição. O lobo occipital, que é mais atrás, está relacionado à visão. Eu falei aqui essas partezinhas, gente, mas isso não é muito cobrado em prova não, tá? Isso não é cobrado não. Vocês só tem que saber a divisão do que é o sistema nervoso central e periférico, mais o básico. Essa parte aqui que eu tô falando a vocês é só mais a título de aprofundamento mesmo, tá? Mas não se preocupem, ter que decorar cada partezinha dessa não, tá certo? Então, aqui, ó, lobo occipital, a visão. O cerebelo, ele tá associado aqui ao equilíbrio, tá? A coordenação, controle dos movimentos, tá? E a medula espinal que é por onde vai passar, né, as informações. Esse encéfalo ainda tem a parte do diencéfalo, tá? Que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Então, sistema nervoso central, vamos ver aí cada um. A substância branca, ela vai corresponder, tá, aos axônios dos neurônios, tá? Aos axônios. E a substância cinzenta, que constitui aí, tá? Ela corresponde aos corpos celulares. No encéfalo, certo? A gente vai ter, normalmente, o que é que a gente vai ter? O cérebro, a parte mais externa vai ser a cinza, certo? Que são os corpos celulares. E a mais interna, a branca, tá bom? Então, no encéfalo, de maneira geral, com exceção do bulbo, a substância cinzenta, ela, como eu falei, ela tá mais externa, tá? Com exceção do bulbo. E a branca mais interna. Então, lembrando, a cinzenta, ela é o corpo celular, que é onde vai estar o núcleo, tá? Dos neurônios. E a branca são os axônios, né? Aqueles axônios enroladinhos, certo? Então, na medula, já vai ser o contrário. A gente vai ver mais substância branca externa, certo? Que são os axônios lá enrolados. E internamente é que a gente vai ver, aí a substância cinza, certo? Então, a gente vai ver o contrário, tá bom? Bom, então, protegendo aí, né, esse encéfalo, a gente tem o osso, né, os ossos, a formar aí a caixa craniana, certo? E as membranas. Então, o encéfalo, por exemplo, ele é protegido, como eu falei, a caixa craniana, e a medula espinal, ela tá protegida na coluna, né, que ela vai se instalar na coluna, tá? Na coluna vertebral. Então, todos são envolvidos por meninges, certo? As meninges, ela tem essas partes aqui, tá? A dura mater, que é a mais externa, certo? E também mais fibrosa. A aracnoide, que é localizada ela fica no meio, né? Entre a dura mater
e a pia mater. Ela vai ter esse nome porque quando ela é vista no microscópio, ela parece como se tivesse o formato de uma aranha. E no espaço subaracnoide, certo? Entre elas, tá? Na parte aqui da aracnoide, no espaçozinho que fica aqui entre elas, a gente vai ter um líquido, certo? Um líquido cefalorraquidiano, que vai apresentar aí funções, né? E algumas funções, entre a qual a principal é a proteção. E mais internamente, a gente tem a pia mater. Então, essas meninges são o tecido que vai proteger aqui o cérebro, tá bom? O encéfalo, nosso encéfalo. Dura mater, aracnoide e pia mater. Essa é a ordem. A doença, né, chamada meningite, ela atinge justamente aí as bactérias, o vírus, ela atinge as meninges. Então, a bactéria, como é mais fácil, né, de reprodução, quando ela se torna fatal, né, é mais severa aí, porque ela começa a destruir essa proteção aqui do cérebro, tá? Ela ataca as meninges, por isso que alguns casos chega a ser fatal, tá? Na maioria dos casos, infelizmente, chega a ser fatal aí essa doença. Mas a gente sabe que tem aí vacina e tratamento, né? Cada vez mais a medicina está avançando para o tratamento disso aí, tá? Então, quando a gente vê a doença meningite, é porque ela ataca justamente isso aqui, as meninges, tá? Então, as meninges e a caixa craniana vai proteger o encéfalo. Então, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, vai estar localizado aí na caixa craniana. Aí os órgãos principais é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? O cérebro, ele é o mais importante, é o mais volumoso, vai ocupar a maior parte aí do cérebro e está dividido em duas partes, né? 2 hemisférios. A gente chama o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Então, a camada mais externa aí do cérebro, ela vai ser cheia de reentrâncias, certo? Que a gente chama de córtex cerebral. E ele é responsável aí pelo pensamento, pela visão, audição, paladar, né? As nossas emoções, uma série de coisas, né? Vai controlar aí o nosso funcionamento. É sede também dos atos conscientes e inconscientes, tá, gente? Na maioria do raciocínio, da inteligência, da imaginação, né? Controla os movimentos voluntários do nosso corpo também, involuntários, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Eu coloquei para vocês os dois lados, né? O hemisfério direito e esquerdo. Uma curiosidade é que quando a gente está agindo, né? Utilizando o nosso lado esquerdo, está funcionando, quem está controlando é o direito, o hemisfério direito. E quando a gente está movimentando o nosso lado direito, quem está controlando as ações é o hemisfério esquerdo, contrário, tá? Então, só a título de curiosidades aqui, eu coloquei para vocês essa imagem para a gente ver, né? Esse hemisfério aqui, né, da lógica, certo? Processamento linear de informações, razão, análise de dados, objetividade, números e fórmulas. Já esse hemisfério aqui, tá? Ele está relacionado mais à lógica. Já o outro é a criatividade, imaginação, aleatoriedade, subjetividade, certo? Então, são os lados, né? Dependendo da personalidade do indivíduo, né? O que é que se trabalha aí, tá? O que mais está relacionado, o que mais está desenvolvido. Então, concluindo, o cérebro, ele é formado, tá? Ele é o maior órgão, está relacionado a todas aquelas funções que a gente viu, né? Emoções, estímulos. E ele é dividido em direito e esquerdo. Bom, o cerebelo, ele está relacionado principalmente com a coordenação dos movimentos e ao equilíbrio do nosso corpo, tá? Então, o cerebelo se encontra aqui embaixo. A gente viu aqui o encéfalo, não foi? Que então o cérebro, que também é chamado de telencéfalo. Tele é porque fica acima, tá?
E aqui abaixo a gente tem o cerebelo. Cerebelo é equilíbrio, movimentos, tá? Coordenação dos movimentos. A gente também tem aqui o dienecéfalo, certo? Esse dienecéfalo, ele é constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo, ele vai ser responsável por garantir impulsos, certo? Sensitivos, para garantir que os impulsos cheguem ao cérebro. Já o hipotálamo, ele vai aí estar relacionado às funções como regulação de água, temperatura, né, a homeostase do corpo do indivíduo, controle da fome, entre outros. O hipotálamo, ele também tem a função aí, é uma glândula, né, ele tem a função de produzir hormônios, tá? Ele meio que controla também, ele tem, a gente pode dizer que ele controla também o sistema endócrino. Não vou falar tanto dele agora, porque quando a gente for estudar sistema endócrino, aí eu volto a falar dele, tá bom? Então, mas vocês já ficam sabendo, né? Hipotálamo, tálamo, faz parte do dienecéfalo, tá? Tá relacionado a diversas funções aí, inclusive endócrina. E o epitálamo, ele tem a glândula pineal, que é responsável por produzir a melatonina, né? Um hormônio também, certo? Então, aqui é o telecéfalo, o cérebro, cerebelo, dienecéfalo. E a gente agora vai ver o tronco encefálico, tá? Esse tronco encefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, o tronco encefálico, né? Como eu falei, ele forma mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, ele está relacionado à audição, o mesencéfalo, tá? Reflexos visuais e movimentos de tração, tá? Já a ponte, ela está relacionada à ligação, né? O nome já diz, ponte. É a ligação de várias partes do cérebro. E vai estar relacionada aos movimentos dos olhos, postura, tá? Corporal, tônus muscular, mastigação, audição. Ela tá meio que ligando aqui essas informações, tá? E o bulbo, gente, o bulbo é importantíssimo porque ele tem a função de controlar aí a função cardiorrespiratória, né? Os batimentos cardíacos, a respiração, esses movimentos que são involuntários, inclusive também a deglutição, tá? Então, mais uma vez, lembrando aqui de dienecéfalo, tá? Que vai estar o tálamo, hipotálamo, telencéfalo. E o telecéfalo, que é o cérebro. Aqui o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo. Esse aqui, equilíbrio e postura. Bom, para concluir, o sistema nervoso central, a gente tem a medula espinhal, que também pode ser chamada de medula espinal. Ela é uma estrutura de formato cilíndrico, tá? Que está localizada no interior da coluna vertebral. Aqui a minha coluna, aqui eu tenho, tá? A minha medula. Então, a gente vai ter a substância branca mais externa e a cinzenta mais interna, certo? A função aí é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar também os atos reflexos. Então, é o seguinte, como se fosse um grande centro de informações. Os impulsos vêm de todas as partes, né, os estímulos, e aqui é o centro de informações que vai levar lá para o cérebro, tá? Que vai depois captar, receber essas informações e mandar as respostas, tá? Pela medula. Então, comparando grosseiramente, é como se fosse, ó, o telefone, aqui o aparelho que controla aí, que tem lá as chamadas e tal, e aqui são os fios por onde vai passar as informações. Vai receber e trazer de volta, certo? Os estímulos. Então, essa medula fica na coluna, certo? Ela está relacionada também com o ato reflexo, que é uma resposta rápida e involuntária de algum estímulo. Tipo, o ato reflexo, quando ele não dá tempo da informação chegar no cérebro, tá? Então, é como se fosse assim, você tá com uma vela, certo? Acesa aqui. Aí você, sem querer, encosta. Imediatamente você tira,
certo? A sua mão dali. A informação não deu tempo ainda de chegar. Imagina se você encosta, a informação vai, vum, e volta. Aí você já conseguiu, né? Pode ter causado uma lesão ali. Então é rápido, coisa rápida. Esse ato reflexo também se refere àquela ação. O médico, para medir lá o seu reflexo, você vai e bate lá no joelhinho, certo? A parte do nervo do joelho. Aí sem você perceber, a perna levanta, certo? Isso é um ato reflexo também, porque a informação vai, é como se ela fosse por trás e saísse pela frente, tá? Ela vai e volta assim, pela medula, tá? É como se fosse apenas um círculo. A medula é que recebe isso aí, essa informação. Ela não precisa chegar ao cérebro, ela mesma resolve, tá? E passa a resposta. Então, o ato reflexo, ele é constituído basicamente por dois tipos de neurônio, um aferente e outro eferente. O aferente que leva o estímulo, o eferente que traz a resposta, tá bom? Então, aqui é a medula, os nervos espinhais, tá? E a minha coluna. Quando a pessoa tem uma lesão, tá? Na medula, se essa lesão for na lombar, a pessoa pode ficar paraplégica, certo? Porque é onde atingiu as informações dos membros inferiores. Já se isso aqui atingir a cervical, o indivíduo pode ficar já tetraplégico, porque não tem como chegar informação nenhuma aqui da parte de cima nem de baixo para o cérebro, tá? Então, cervical, o indivíduo pode ficar tetraplégico. Bom, vamos continuar agora com o sistema nervoso periférico. Então, ele vai garantir aí a transmissão das informações sensoriais para o sistema nervoso, desde os músculos, as glândulas e células endócrinas, tá bem? Então, eu tenho aqui, ó, o meu encéfalo, os meus nervos, tá? A medula espinhal. Então, ele é dividido em nervos, tá? Cranianos, que são 12 pares, né? E os raquidianos, tá? 31 pares. Então, eles são os neurônios aqui, fazem parte desse sistema. Eles são responsáveis por levar informação ao sistema nervoso central, tá? Eles são o que a gente chama de aferente, certo? E o sensitivo, e aquele que leva as instruções após o processamento, a gente chama de eferente, ou motor, como a gente já viu lá no início. Esse sistema nervoso periférico, ele tem 12 pares de nervos cranianos, né? Fica aqui em cima, e 31 de nervos espinhais, tá? Então, os nervos cranianos, eles estão ligados ao encéfalo, e os espinhais estão ligados à medula espinal, tá? De acordo aí com o local que ele emerge. Ele vai receber uma dominação, certo? Como o nervo ciático, por exemplo, que a gente conhece, né? Eu conheço particularmente, né? Porque às vezes quando ele me dá dorzinha. Enfim, existem 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno, né? Que é esse nervinho aqui. Ele tem probleminha de coluna, né? Como euzinho aqui, sabe quando é que está atingindo os coitadinhos. Então, os gânglios também compõem esse sistema nervoso periférico. Eles são dilatações, onde estão localizados aqui os corpos celulares. Lembrando que na medula, né, a gente vê mais a massa branca externa e a cinzenta, que é os corpos celulares mais internos. Então, de acordo com a atuação, o sistema nervoso periférico, a gente pode dividir ele em sistema nervoso somático e autônomo. O somático, ele vai regular as nossas ações voluntárias, né, que estão sob o controle da nossa vontade, como a musculatura esquelética. Por exemplo, eu mexer minha mão, eu levantar meu braço, certo? Mexer meu braço, rodar meu braço, mexer minha perna, certo? Dar um tchauzinho. Isso aqui eu tô dando controle, certo? Fechar minha mão. Então, isso quem tá tendo controle sobre isso aqui é meu sistema nervoso somático, porque é de acordo com a minha vontade. Já o autônomo
ele está relacionado, tá? Ele atua integralmente com o sistema central, nervoso central, e pode ser dividido aí em parasimpático, tá? E simpático. O parasimpático, ele vai inibir a ação lá do simpático, atuando de forma antagônica. Então, só para revisar aqui, sistema nervoso periférico, somático, né? Ação voluntária, autônomo e involuntária, são as ações involuntárias. Aí a gente tem o simpático e o parasimpático, tá? Ações involuntárias, um batimento cardíaco, né? A dilatação da pupila, o movimento peristáltico, a gente não tem controle disso aí. Aí é do autônomo, tá? Bom, então o autônomo, ele ainda pode ser dividido, como eu disse, em simpático e parasimpático. O simpático, ele está relacionado, de uma maneira geral, com o estímulo do metabolismo. E o parasimpático com relaxamento. Então, um estimula, o outro relaxa. Tá? Então, digamos assim, o simpático, imagine você numa situação de medo. Né? Tá caminhando sozinho, largou tarde do trabalho, sei lá, da escola. Aí tá caminhando por uma rua esquisita. Não tem ninguém lá. De repente aparece algo suspeito, uma pessoa suspeita lá lhe seguindo, lhe perseguindo. Aí você procura uma saída, quando vê, entra numa rua, isso é só imaginação, tá, gente? Entra numa rua lá, não tem saída nessa rua. Aí o que é que acontece? Você começa a ficar com medo. Não, você fica com medo. Quando você tem medo, o que é que acontece? Só é pensar isso, tá? Quando a gente tem medo, a pupila dilata, a gente fica com o olho, né? Pupila dilata. Aí fica, o que é que acontece também? A gente vai contrair a nossa pupila, certo? Dilatar a pupila. Aí o batimento cardíaco da gente, o que é que vai acontecer? A gente regala lá o olho, o coração fica acelerado, porque a gente tá com medo, o coração da gente acelera. A gente fica com a garganta seca, né? Inibe aí a salivação do nervosismo, tá? Com medo, você sente fome? Não sente. Quem é que tá com medo nervoso vai sentir fome, né? Você tá passando lá por uma situação difícil, você diz, eu quero comer. Você não vai pensar em comida. Então, vai inibir aí a atividade do estômago, certo? Aí, o fígado começa a estimular também liberação de glicose, açúcar, para você ter energia ali para aquele momento, né? Para tentar aí correr, fugir daquela situação. Então, qual é o hormônio que está associado? Adrenalina. Adrenalina e noradrenalina é o hormônio do medo, certo? Da ação. E o que é que acontece também com a sua bexiga? O que é que você imagina? Você está morrendo de medo, o que é que pode acontecer? Você vai relaxar a sua bexiga. O que é que vai acontecer com a sua bexiga? Você pode até, se ela estiver cheia, você se mijar lá tudo, né? Ficar nervoso com a situação. Então, tudo que está relacionado ao medo, o coração batendo, a dilatação da pupila, o nervosismo, tá? Essas ações é do simpático, por conta dos hormônios da adrenalina, noradrenalina, tá? Que é o hormônio aí do medo, certo? Simpático. Já o parasimpático, você pode já pensar assim, parasimpático, quer dizer, ele vai parar as ações do simpático. Então, se quando você tá com medo de dilatar a pupila, você não tá tranquilo, ela fica normal, contrai normal. Volta a salivar, certo? Os batimentos cardíacos relaxam. Então, a sensação de parasimpático é de relaxamento. Então, seus batimentos vão relaxar, seus brônquios vão contrair normalmente. Vai bater a fominha de novo, né? Já tá lá relaxado, calmo, fominha aparece. A bexiga já começa a se contrair normalmente, né? Você consegue dar uma segurada lá, certo? Então, só para vocês pensarem, para não ter que decorar essa situação aqui, do que é o simpático e o parasimpático, lembra, simpático, noradrenalina, adrenalina é o hormônio do medo, é uma situação de medo. O que é que eu vou fazer naquela situação? Se acontecer isso comigo, o simpático, o que é que poderia acontecer comigo ali? Você se imagina na situação de medo. Já o parasimpático é o contrário, tá? Ele tem ação antagônica. Então, ele vai relaxar, tá bem? E o hormônio do parasimpático aí
é a acetilcolina, tá? Bom, então a gente vai agora resumir, certo? Resumir o sistema nervoso. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, vamos só falar que eu falei bastante, né, gente? Então, vamos só ver se a gente relembra aqui algumas coisas. Bom, o sistema nervoso, ele vai garantir que os estímulos sejam captados, interpretados, tá? E esses estímulos vão gerar respostas, tá? Lá no encéfalo, o sistema nervoso central vai gerar resposta para passar para os órgãos, enfim, para as glândulas. Ele é constituído pelo tecido nervoso. Células principais são o quê? Neurônios, tá? Ele pode ser dividido em sistema nervoso central, que a gente tem aí o encéfalo, a medula espinhal, e o periférico. Esse sistema nervoso central, né, encéfalo, medula, periférico, vai estar os nervos, né, ali associados, que pode ser somático, autônomo, e ainda esse autônomo se divide em simpático e parasimpático. Tá? Aqui eu tenho o sistema nervoso central, tá? E que se ramifica e o sistema nervoso periférico, né? Que é o simpático e o parasimpático, tá? Os nervos. O cérebro está relacionado ao aprendizado, memória e possui 2 hemisférios, né? Direito e esquerdo. O hipotálamo, ele está associado ao controle da homeostase, né? Que fica lá no diencéfalo, e o sistema endócrino também. O bulbo é o centro cardiorrespiratório, tá? E o cerebelo está relacionado à coordenação motora. O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos gânglios e nervos, e o nervoso autônomo, ele apresenta 2 divisões, o parasimpático e o simpático, tá? Que atuam de forma antagônica. Eu errei aqui, né, gente? Eu coloquei aqui 2R, tá? Um R aqui, mas vocês desconsideram, tá? Isso aqui, tá? Depois eu vou ajeitar aqui. Esquece aqui, cardiorrespiratório, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Sobre o sistema nervoso, as divisões que a gente falou dele, a função, tá? Do sistema nervoso e como ele é constituído, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, deixar aí nos comentários alguma pergunta, terei um maior prazer em ajudar, ou entrar em contato comigo, certo? Que eu sempre deixo aqui esse contato aqui para vocês, certo? Então, bons estudos, revejam a aula, façam seus resumos, né? Tirem aí suas dúvidas e acreditem em vocês que vocês vão alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!